sou a professora Elaine Borges. Sejam muito bem-vindos ao Momento da Dica. Como todos nós sabemos, no próximo domingo será realizada a segunda fase do exame de ordem, a fase da prova prático-profissional. Desta forma, reservei esta semana para suscitar dicas imprescindíveis, objetivando o seu sucesso e vitória na segunda fase. Para o momento de hoje, selecionei 3 importantes dicas. Preparados? A primeira dica diz respeito ao início da prova. O examinando nunca sabe por onde começar. Começo pela peça prático-profissional ou pelas questões práticas? Sem medo de errar, eu garanto, com mais de 25 anos ministrando aulas para o exame de ordem, você deve começar pela peça prático-profissional, porque ela exige mais do candidato. Você, na peça, terá que montar uma linha de raciocínio, pesquisar as questões jurídicas e depois desenvolver uma peça, desenvolver um recurso, desenvolver uma petição, o que leva muito mais tempo do que a questão prática, onde você vai pesquisar a solução jurídica e responder a questão. Então, a primeira dica é a seguinte: comece pela peça prático-profissional, tá ok? Segunda dica: qual o seu primeiro passo para a feitura da peça no dia do exame? O examinando quer sempre, quando vai solucionar o problema, ele quer pesquisar no problema qual é o erro jurídico. Só pensa nisso. Eu quero saber qual é o erro jurídico. Reprovado. O primeiro passo é ler o problema e a questão referente ao problema no mínimo 3 vezes. Eu tenho aqui o problema do 12º Exame Unificado da OAB. Dá uma olhada no tamanho desse problema. Tem um outro exemplo. Temos aqui o problema do 13º Exame Unificado da OAB. Olha aqui o tamanho. Eu pergunto, numa simples leitura, você conseguirá determinar o que a banca examinadora está exigindo que você faça na sua prova prático-profissional? Claro que não. Aliás, na primeira leitura, o candidato não entende nada do que leu. Na segunda leitura, você começa a entender o que está lendo. Apenas na terceira leitura é que você vai ter uma real compreensão do que a banca examinadora está requerendo do examinando. E assim poderá passar para a minha terceira dica, que é a linha de raciocínio. Muito bem, no dia do exame você vai receber 2 cadernos, o caderno de texto definitivo e o caderno de rascunho. O caderno de rascunho ele serve como um companheiro para te auxiliar na formatação da peça. Candidato que faz modelo de peça no caderno de rascunho e pensa que vai dar tempo de passar a limpo, é candidato reprovado. O caderno de rascunho ele serve para você anotar pontos imprescindíveis e montar uma linha de raciocínio para depois começar já direto no caderno de texto definitivo a elaborar a sua peça. Esta linha de raciocínio que você vai montar no caderno de rascunho, ela é composta de, no mínimo, 5 perguntas imprescindíveis. A primeira delas é: qual é a peça? É a primeira coisa que você tem que descobrir. Qual é a peça? A segunda pergunta que você deve se fazer no dia do exame é: qual é o endereçamento? Depois que você descobre qual é a peça e qual é o endereçamento, você relaxa para descobrir a questão mais difícil e complicada. Terceira pergunta da sua linha de raciocínio: qual é a solução e o destaque jurídico? Quarta questão da sua linha de raciocínio: o que você não poderá esquecer nesta peça? Toda peça, todo recurso tem um detalhe imprescindível e próprio dele, que você não poderá deixar de consignar na formatação da peça. Esse é o momento de anotá-lo. E a quinta e última pergunta: com qual artigo e inciso do CPP você deverá fundamentar a sua peça ao final? Um exemplo: você está formatando, está elaborando um recurso em sentido estrito
contra uma decisão de pronúncia. Ao final, você está postulando a legítima defesa. Ao final, deve fundamentar com o artigo 415, inciso número 4 do CPP. E assim por diante. Tá ok? Aqui estão as minhas 3 dicas de hoje. Primeira, comece pela peça. Segunda, leia o problema e a questão referente ao problema no mínimo 3 vezes. Terceira, monte uma linha de raciocínio no caderno de rascunho composta de 5 perguntas. Qual é a peça? Qual é o endereçamento? Qual é a solução e o destaque jurídico? O que você não pode esquecer nesta peça? E qual a fundamentação do CPP final do seu recurso ou da petição que você vai elaborar no dia do exame. Estas foram as 3 dicas do momento da dica de hoje. Você não pode perder amanhã as nossas dicas. Amanhã vou frisar e conversar com vocês sobre como encontrar com rapidez e eficiência a resposta jurídica na legislação. Até amanhã!